que fará a defesa dos recorrentes, Miderson Zanello Mileu, e a coligação O Presente Garantindo o Futuro. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Obrigado, excelentíssima senhora presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, nobre vice-procuradora-geral eleitoral. O candidato Miderson Mileu é sócio majoritário de uma clínica particular que é contratada pela Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba para atender pacientes que lhes são remetidos. O acórdão recorrido entende que essa circunstância, ou seja, de ser sócio majoritário, não diretor, sócio majoritário, pelo menos é assim que diz o acórdão, sócio majoritário dessa empresa seria suficiente para atrair a causa de inelegibilidade da letra I, inciso 2, é raro essa hipótese, não a examinamos com tanta frequência. Letra I, inciso 2 do artigo 1º, que diz: os que dentro de 6 meses anteriores ao pleito hajam exercido cargo ou função de direção, por isso que me aludi à circunstância de ele ser sócio majoritário, mas não se perquiriu essa circunstância de ser ou não exercente de cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens, e aí vem a passagem essencial para a discussão, com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo nos casos de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. O Tribunal Regional de São Paulo entendeu que a Santa Casa seria uma entidade controlada pelo município de Taquarituba. Por quê? Pela simples razão de que a Santa Casa de Taquarituba, assim como tantas outras santas casas que existem no Brasil afora, recebe subvenção do governo municipal. O governo municipal não nomeia a direção da Santa Casa. O governo municipal não dita as regras de funcionamento da Santa Casa, simplesmente transfere recursos para que a Santa Casa atenda a população que convém ao município, mas não tem controle no sentido que a lei empresta. Aqui, evidentemente, quando se diz com um órgão do poder público ou sob seu controle, é evidente que aqui se está a aludir à entidade da administração indireta, fundações mantidas exclusivamente com recursos públicos. O que é, afinal, a Santa Casa? Santa Casa são figuras já criadas em tempos históricos e que não é fundação, não é especialmente fundação mantida exclusivamente com recursos públicos. Ela vive, na verdade, de uma gama de benfeitores, não é tão tradicional que as doações vêm aí de tempos do Império. A Santa Casa de São Paulo, por exemplo, é dotada de um patrimônio que é administrado pelo seu gestor, né? Então, o que afinal são Santa Casas? Santa Casas não são entes da administração, não se submetem, porque evidentemente aqui o que se quer impedir é que de alguma maneira o eleito pressione a entidade com quem está contratando para obter eventualmente alguma vantagem nesse contrato. Não é a hipótese. O município não tem a menor ingerência na administração da Santa Casa. Há apenas esses repasses, essas subvenções. E esse que me parece ser o ponto principal da controvérsia. O acórdão do TRE mencionou ainda o número 9 da linha A, também do artigo 2º, do inciso 2A9, que diz: presidentes e diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e as mantidas pelo poder público. Querendo dizer aqui
que essas mantidas pelo poder público englobaria também Santa Casa. Mas todos nós sabemos qual é a definição de uma fundação mantida pelo poder público. Vide, por exemplo, a nossa Fundação Universidade de Brasília, que é uma entidade particular e que é mantida com recursos oriundos do MEC, mas tem um vínculo evidente com o poder público desde há muito tempo. Feitas essas considerações e sem querer cansar vossas excelências, já que a noite vai ser longa, pede-se o provimento do recurso para o deferimento dessa registro de candidatura, que na verdade é de um prefeito também eleito com expressiva votação, com mais de 50% dos votos, e que por isso mesmo merece obter sucesso em seu pleito. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à eminente ministra Laurita Vaz, relatora. Presidente, de início, quanto à alegação do recorrido Arnon Firmo de Melo, de juntada tardia de procuração, eu tenho por regular a representação processual, não havendo falar em deficiência do recurso em relação aos recorrentes, consoante se verifica aqui as folhas que eu cito dos autos. Em que pese o recurso ter sido interposto com base na linha B do inciso 1 do artigo 276 do Código Eleitoral, verifico das razões recursais indicação expressa de afronta aos artigos 1º, 2 e da Lei Complementar número 64, de 90, 5º, 2 da Constituição Federal, pela alegação aqui de cerceamento de defesa. Eu estou aqui, pelo meu voto, senhora presidente, afastando a alegação de afronta à Constituição Federal. E prossigo aqui no voto. Passo, então, ao exame das demais razões de mérito do recurso. E digo o seguinte: registro não se tratar na espécie de análise do acervo fático probatório dos autos, mas sim de qualificação jurídica dos fatos descritos no acordo regional. E eu aqui até cito uma jurisprudência nesse sentido, que eu também estou dispensando a leitura. E prossigo. A questão controvertida cinge-se a análise da existência ou não da causa de inegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 2, a linha I, combinado com o inciso 4º, a linha A da Lei Complementar 64 de 90. Nós não temos aqui muitos recursos com relação a essa linha I. Aliás, eu acho que é o primeiro caso que nós vamos julgar nessas eleições com relação a essa linha da lei complementar. E por isso eu estou lendo aqui o que diz a lei com relação à linha I. Diz assim: são inelegíveis os que, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão de poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. E eu prossigo. A disciplina normativa constante da linha I exige, para a configuração da elegibilidade, que concorram 3 requisitos cumulativos, quais sejam: a. O exercício de cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato com órgão de poder público ou que seja por este controlada. B. A existência de contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou de execução de obras. E C, a inexistência de contrato com cláusulas uniformes. O Tribunal Regional de São Paulo manteve a sentença para indeferir o registro de candidatura, e eu vou ler alguns pequenos trechos aqui do acordo. Diz primeiro, o acordo: restou em controvérsia em caso que o recorrente é sócio majoritário de uma clínica odontológica e médica, a qual presta serviço à Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, que por sua vez é subvencionada e controlada pelo poder público. E prosseguiu assim dizendo: outrossim se observar
que não há nos autos prova no sentido de que o contrato firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa é regido por cláusulas uniformes. Esse foi o segundo fundamento. Terceiro, no presente caso, conquanto tem o recorrente firmado que se afastou do cargo oportunamente, os elementos de convicção trazidos aos autos não corroboram a tese. E diz que quando ele se afastou, com efeito, nos termos da respeitável sentença recorrida, restou comprovado que o afastamento somente ocorreu em 28 de junho de 2012. E prossigo aqui com relação aos argumentos do acordo. Dessa forma, considerando que o recorrente deveria desincompatibilizar suas funções até 7 de junho de 2012, bem como que há nos autos comprovação de que prestou serviço posterior a essa data, impôs-se a manutenção da respeitável sentença. E eu digo, no meu voto, na espécie, a meu ver, o regional não verificou a exata subsunção dos fatos à norma de regência, segundo a moldura fática delineada no acordo recorrido. Não há elementos suficientes para enquadrar o recorrente na hipótese descrita na linha E. Pois bem, assinalo que o simples fato de ser sócio majoritário da referida clínica prestadora de serviços médicos Santa Casa não configura por si só a inegibilidade prevista na mencionada a linha I. Isso porque a clínica da qual Miderson Zanello Milho é sócio não integra a relação contratual entre a Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal de Taquarituba, mas sim compõe com a referida Santa Casa uma relação diversa e independente, inapta a atrair a hipótese da elegibilidade em questão. Dessa forma, não existe relação direta de prestação de serviço entre a clínica, da qual é sócio o primeiro recorrente, e o poder público. Ademais, em outro viés, a referida hipótese de elegibilidade incide apenas em relação aos candidatos que, dentro do prazo necessário de desincompatibilização para o cargo ao qual pretende concorrer, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviço ou de fornecimento de bens com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. No caso, os dados fatos registrados pela Corte Regional permitem tão somente concluir que o primeiro recorrente é sócio majoritário de clínica prestadora de serviço à Santa Casa, sem, contudo, delimitar qual a qualidade do cargo ou função exercida por ele. Em outras palavras, não há menção a um dos elementos necessários para a incidência da elegibilidade em encomenda, qual seja, o exercício de cargo ou função de direção, administração ou representação. Dessa forma, senhora presidente, entendo que ausente um dos requisitos para a incidência do disposto no artigo 1º, inciso 2, a linha I da lei complementar, então não há a falar em necessidade de desincompatibilização do recorrente. Demais disso, descabe a análise da questão se o contrato celebrado entre a Santa Casa e a Prefeitura possuiria cláusulas uniformes, haja vista que o não exercício pelo recorrente de cargo ou função que atrairia a hipótese prevista pela indigitada linha, afasta por si só sua incidência. Então, nesse contexto, senhora presidente, eu estou votando no sentido de que não incide o disposto no artigo 1º, inciso 2, a linha I, combinado com o inciso 4, a linha A da lei complementar número 64. Eu prossigo aqui dizendo que, como destacar, que a inelegibilidade é de interpretação restrita, não se podendo estender a obrigação de desincompatibilizar-se ao sócio de clínica particular que mantenha vínculo com a entidade subvencionada ou controlada pelo poder público, tal como no caso. Cito precedentes nesse sentido, vou expressar a leitura e, com essas considerações, senhora presidente, eu dou provimento ao recurso especial para deferir o registro da candidatura de Miderson Zanello Milho ao cargo de prefeito do município de Taquarituba. É como voto, excelência.
Ministro Henrique Neves. Com a relatora. Ministra Luciana Lócio. Ministro Marco Aurélio. Sim. Ministro. Também me ponho de acordo, proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto da relatora. Ministro Henrique Neves, é da relatoria de Vossa Excelência o recurso especial eleitoral 325/74, procedente de Diamantina.